Bem-vindos ao canal O Horror que Virá. Se você adora sentir a adrenalina correndo nas veias com histórias aterradoras sombrias e enigmas sinistros, então você está no lugar certo. Prepare-se. Quero deixar meu abraço para Patrícia no Rio Grande do Sul, Pedro Lucas no Paraná, Joana na Bahia e Marcos em Goiânia. Neste canal, traremos semanalmente contos perturbadores, lendas urbanas macabras e relatos de terror. Cada vídeo é cuidadosamente selecionado para deixá-lo sem dormir e com um frio na espinha. Não perca nenhuma novidade. Clique no botão de inscrição e ative o sininho para receber notificações de todos os nossos novos vídeos. Junte-se à comunidade O Horror que Virá e compartilhe suas experiências e teorias aterradoras nos comentários. Agora pegue sua abacatada com tapioca com coco e vamos para o vídeo. Melhor relato. Quando eu estava na casa dos 30 anos, há cerca de 10 anos, trabalhei como segurança em um cemitério localizado em uma área não tão boa da cidade. Ter alguém no local 24 horas por dia era necessário, pois ainda tínhamos pessoas entrando furtivamente fazendo grafite nas lápides, ou até mesmo tentando desenterrar túmulos. A maioria dessas travessuras acontecia durante a noite, o que era bom para mim, pois eu sempre trabalhava no turno da tarde, geralmente das 14 horas às 22 horas. Embora eu tivesse que ficar sozinho por algumas horas durante a noite, entre 20 horas e 22 horas, ainda era muito melhor do que o turno noturno. Neste dia, fui avisado sobre algumas pessoas que estavam visitando o cemitério em horários aleatórios e meio que rondando o local. Isso estava acontecendo há alguns dias e os outros funcionários não sabiam quem eram ou o que estavam fazendo. Disse que ficaria de olho. Por volta das 18 horas, os outros funcionários saíram e fiquei sozinho. Essa sempre foi a metade favorita do meu turno, pois não precisava me preocupar em parecer ocupado o tempo todo. Sejamos honestos, não havia muita necessidade de eu estar lá quando os outros funcionários estavam presentes também. De qualquer forma, se você ainda não sabe, o trabalho consiste principalmente em andar de carrinho de golfe e garantir que nada de anormal esteja acontecendo. Das 18 horas às 20 horas, dirigi ao redor e peguei alguns pedaços de lixo deixados no terreno. Houve alguns visitantes que vieram, e às 20 horas e 30 esperei as últimas pessoas saírem e fui trancar o portão da frente. Enquanto envolvia a corrente em torno das barras e colocava o cadeado, notei um grupo de pessoas do outro lado da estrada. Eles estavam de frente para mim, como se estivessem me observando. Terminei de trancar o portão e voltei para o meu carrinho, dirigindo para um local onde ainda pudesse vê-los. Havia 3 pessoas, pelo que pude ver. Elas ficaram no mesmo lugar por alguns minutos antes de sair andando. Dirigi ao redor, verificando se eles não estavam tentando encontrar uma maneira de entrar pelos lados, mas não os vi. Por volta das 21 horas, estacionei perto do portão da frente novamente por alguns minutos quando ouvi um som agudo ecoar pelo campo. Virei a cabeça rapidamente na direção de onde vinha, mas estava muito escuro para ver. Liguei o carrinho novamente e segui em frente pelo campo. O som era tão alto e ecoante que não consegui dizer se vinha de dentro do cemitério ou de fora. Conforme eu dirigia, comecei a ver algumas figuras ao longe, apenas 2, não as 3 que eu havia visto antes. Quando me aproximei, eles me notaram e viraram seus corpos na minha direção, mas não saíram correndo. Parei o carrinho cerca de 4 metros de distância e desci. O lugar fecha às 20 horas e 30. Vocês precisam ir embora, chamei. Dei alguns passos à frente. Eu realmente preciso chamar a polícia? Perguntei, ficando mais irritado e um pouco mais nervoso. Foi então que notei que um deles estava segurando algo. Era uma pá, mas eles não estavam realmente perto de nenhum túmulo. Olhei para o chão ao lado deles e havia um ponto claro onde eles tinham cavado. De repente, ouvi um cara atrás de mim dizendo, "Ei!" Os 2 começaram a correr, e o que estava atrás de mim correu em uma direção diferente.
Entrei no carrinho e liguei-o para tentar perseguir o cara, mas logo percebi que algo estava errado com o carrinho. Ele estava tremendo e oscilando quando eu tentava dirigir. Saí do carrinho e ficou claro que os 2 pneus traseiros haviam sido furados. Liguei freneticamente para a polícia e corri para o prédio principal. Felizmente, o grupo não parecia interessado em me perseguir, mas, considerando que eles provavelmente haviam furado os pneus com uma faca e eram 3, eu estava aterrorizado. Quando a polícia chegou, o grupo já tinha ido embora, mas encontramos a cova meio cavada que eles fizeram e ficamos realmente confusos até encontrarmos outra coisa. Ao longo da cerca, não muito longe do buraco que eles estavam cavando, encontramos um saco para cadáveres. Sim, infelizmente, havia um corpo dentro dele. Depois de alguns dias, descobrimos que o homem no saco fazia parte de uma gangue e provavelmente foi morto em um tiroteio. O que pensamos é que o grupo estava tentando se livrar do corpo discretamente e pensou que se cavassem uma cova e o enterrassem em um cemitério, isso se misturaria e ninguém encontraria. Não posso dizer que foi um plano terrível, mas a execução não foi a melhor. Embora nenhum dos homens do grupo tenha sido encontrado ou identificado. História 2. Nerds no cemitério. Eu e meus amigos nunca fomos o grupo mais inteligente. Fazíamos algumas coisas realmente estúpidas, como ir a áreas abandonadas e casas vazias, entre outras coisas, mas o pior de tudo foi quando fomos ao cemitério uma noite. Éramos estudantes do 2º ano do ensino médio e era uma sexta-feira à noite, então, é claro, estávamos juntos. Na maioria das vezes, não tínhamos um plano para nada, apenas íamos inventando coisas para fazer conforme a noite avançava, mas por volta das 12 horas, 2 de nossos amigos decidiram ir para casa porque estavam cansados, o que deixou apenas eu e meu amigo Dan. Nenhum de nós estava muito cansado, mas também não queríamos ficar em casa entediados a noite toda. Dan mencionou o cemitério perto de sua casa e disse que seria assustador e emocionante caminhar por lá naquela noite. Sem nada melhor para fazer, concordei. Não me lembro de ter pensado nada sobre isso. Claro, seria um pouco arrepiante e sinistro, mas eu sabia que era apenas um cemitério comum. Pegamos o carro do Dan e dirigimos até a casa dele, onde estacionamos e caminhamos até o portão que cercava o cemitério. Havia um enorme portão de entrada, mas a cerca que circundava o perímetro era mais uma cerca baixa de madeira. Passamos por cima dela com facilidade e imediatamente sentimos uma descarga de adrenalina. Era um lugar assustador, sem dúvida. Quase não havia luz, apenas algumas lâmpadas fracas espalhadas pelo cemitério. Não tenho certeza qual era nosso objetivo, mas acho que era apenas atravessar todo o lugar sem ficar com medo e depois ir embora. Passamos por 10 ou 15 lápides quando Dan parou abruptamente. Ele estava olhando à frente e me disse para esperar. Eu não conseguia ver muito, mas ao longe conseguia distinguir vagamente uma figura ao lado de uma das lápides, se aproximando de nós. Nós dois não sabíamos o que fazer e apenas ficamos parados lá. Ambos assumimos que tínhamos sido totalmente pegos por um dos zeladores do cemitério e provavelmente seríamos presos ou algo assim. O homem parou a alguns metros de distância, ainda muito longe para conseguirmos ver direito. "O que vocês dois estão fazendo aqui?" ele perguntou. Dan, nervoso, disse que estávamos apenas explorando. "Bom, vou ter que mandar vocês dois embora", disse ele. Ele nos disse para segui-lo e começou a caminhar de volta na direção de onde ele veio. Acho que ambos estávamos arrependidos de não termos saído correndo quando vimos pela primeira vez. Enquanto caminhávamos atrás dele, ele passou por baixo de uma daquelas lâmpadas, e tanto eu quanto Dan, imediatamente congelamos. O homem estava vestindo roupas rasgadas, nada parecido com o que um zelador de cemitério usaria. Esse cara parecia um morador de rua. O homem deve ter nos ouvido parar, ele se virou e era possível ver em seu rosto que ele era louco. Ele deu um passo em nossa direção. "Venham aqui",
disse ele com raiva. Dan virou e saiu correndo, e eu fiz o mesmo. Os passos do homem atrás de mim estavam tão próximos que parecia que ele ia me derrubar a qualquer segundo. A adrenalina me manteve em movimento e conseguimos pular a cerca. Ouvimos o homem parar do outro lado e depois socar a cerca de madeira frustrado. Imediatamente fomos para casa e não contamos a ninguém, exceto para nossos amigos, porque sabíamos que o que estávamos fazendo era ilegal. Ambos pensamos que aquele homem era um morador de rua que provavelmente estava tentando nos roubar ou talvez fazer algo muito pior. Felizmente, nunca cometemos o erro de voltar lá novamente. História 3. Eu trabalho em um cemitério na periferia da minha cidade. Fortaleza, estado do Ceará, é um cemitério pequeno, com apenas alguns acres de terra. Eu trabalhava lá há um ano na época e odiava cada minuto, não por ser um cemitério, mas porque era entediante. Eu ficava sozinho a noite toda e passava a maior parte do tempo em uma sala pequena. Havia 2 câmeras instaladas em cada lado do pátio e uma na entrada do pequeno prédio onde eu ficava. Meu chefe sempre me dizia que meu trabalho era apenas estar lá e, se algo realmente acontecesse, ligar para a polícia e deixar que eles cuidassem disso. Durante todo o ano anterior a isso, nada havia acontecido. Novamente, era um cemitério pequeno em uma cidade pequena, então não se esperava muita movimentação. Em uma noite de segunda-feira, estacionei no estacionamento e substituí meu colega de trabalho que estava no turno diurno. Não tinha dormido muito bem naquele dia, então trouxe uma xícara de café para me manter acordado. Durante a primeira hora, estava saboreando meu café e assistindo às câmeras enquanto também mexia um pouco no meu celular. Por volta da 1 hora, comecei a ficar muito sonolento. Estava cochilando na minha cadeira e o café não estava realmente ajudando. No meio da hora, acho que acabei adormecendo completamente. Cerca de 20 minutos depois, acordei com um som estranho, metal rangendo atrás de mim. Virei minha cadeira para trás e vi que a porta do meu prédio estava entreaberta, balançando levemente com o vento lá fora. Meu coração doeu devido ao susto que me deu. Levantei-me, abri a porta mais um pouco e olhei para fora, olhando ao redor. Não vi ninguém à vista. Bati a porta com força e me certifiquei de que estava completamente trancada. Poderia ter sido apenas um descuido de não fechar completamente a porta, mas meu cabelo ficou arrepiado. Rebobinei as imagens fora do prédio e não vi ninguém se aproximando do prédio. Pelo menos depois disso, eu estava completamente acordado. Ficava verificando cada câmera constantemente. Cerca de 10 minutos depois, vi algo se mover na tela. Era a câmera do extremo do terreno. Alguém estava caminhando pelo cemitério. Fiquei observando enquanto eles lentamente passavam por várias lápides e depois paravam. Esperei alguns segundos antes de pegar o telefone e discar o número de emergência, 911, mantendo meus olhos na tela. Falei suavemente ao telefone, dizendo à operadora que eu trabalhava no cemitério e que havia um homem invadindo a propriedade. A mulher do outro lado da linha começou a responder quando, de repente, o homem disparou pelo terreno e saiu da tela. Soltei um grito incontrolável, movendo meus olhos para todas as outras câmeras, procurando por ele. Um segundo depois, ele apareceu na outra tela, correndo novamente, e pouco depois ele apareceu na tela que mostrava o lado de fora do prédio onde eu estava. Eu contei à mulher o que estava acontecendo, que eu precisava ficar quieto. Deixei o telefone no lugar e fiquei olhando para a câmera. Era um homem que agora estava parado bem do lado de fora da porta. Então ele olhou ao redor, encarando a fachada do prédio antes de travar os olhos na câmera. Isso me arrepiou, vê-lo encarando a câmera como se pudesse me ver através da tela. Olá, você pode me ajudar? Ouvi sua voz abafada do outro lado da porta. Em seguida, sem esperar por uma resposta, ele contornou o prédio indo para a parte de trás.
Não havia câmeras do lado de trás, mas pude ouvir seus passos na grama. Parecia que ele estava caminhando bem junto à parede. Então, do nada, ouvi seus passos se afastando rapidamente. Meu coração estava acelerado até a chegada da polícia. Eu pensei que pareceria louco, mas eles encontraram pegadas bem definidas na grama. Eles as seguiram por um bom caminho além da fronteira do cemitério, mas perderam o rastro antes que levasse a algum outro lugar. O comportamento do homem era muito estranho e a maneira como ele pediu ajuda era ainda mais estranha. Não sei se a porta aberta mais cedo tinha algo a ver com ele, mas não sei mais no que acreditar. Apesar de estar com muito medo, continuei trabalhando e ainda trabalho lá. Nada mais aconteceu e o homem nunca retornou, mas não acho que vou dormir no cemitério novamente. A cova não é apenas um buraco no chão, é o local de descanso final de alguém. Se eu puder tornar esse local reconfortante para a família e menos assustador pela forma como abordo e como me apresento, eu o farei. Então eles podem partir felizes, para seu descanso final. O que faço é cavar o buraco, preparar a sepultura cuidadosamente para que não se vejam marcas de pás, colocar serragem no fundo para evitar a água e, em seguida, os toques finais são as flores nos cantos e, de um modo geral, garantir que o túmulo seja o melhor possível para aquela família. Meu nome é David Homer e sou um coveiro desde 2007. Minha esposa, que trabalhava em uma funerária, foi deixada na mão pelo coveiro no ano passado e me perguntou se eu poderia ajudar. Eu concordei e comecei a partir daí. Minha experiência anterior foi trabalhar nas minas de carvão desde os 16 anos, então eu tinha uma base sólida de trabalho duro. Depois disso, me juntei à Marinha Real e servi no Golfo e na Irlanda do Norte. Em seguida, entrei para o serviço de bombeiros, finalmente, acabei como coveiro. Agora, estar ao ar livre e proporcionar algum tipo de conforto às famílias é o que eu faço. Se eu conseguir fazer isso, então, para mim, isso é uma recompensa em si. Tenho um prêmio, uma estátua de Anubis, que é o guardião egípcio do além-vida e da morte. Tenho muito orgulho disso e valorizo todo o trabalho artístico e o significado que representa, apesar de estar exposto às condições climáticas como chuva e neve. Isso é o que o troféu significa para mim.